Cara, é incrível como o Pedro é importante, cara. Não pode ser que ele fez corpo mole, mas vamos esquecer isso. O cara é decisivo e quando precisa fazer o gol, o cara faz. E vamos lá. O cara fez mais um gol, 5 gols no Campeonato Brasileiro. Isso é inexplicável, cara. O cara ficou de fora 2 jogos e o cara é decisivo. Podemos usar a mesma palavra que usavam com o Gabigol. Predestinado com o Pedro. Cara decisivo. E o Flamengo ganha. E como dá pra ver, eu sou flamenguista, eu tô bem feliz. E vai ser o meu primeiro vídeo. Então, desculpa pelo comportamento aqui. Muito amador, né? Eu penso em ter uma câmera no futuro para gravar melhor. Porque o meu celular, meu Deus, tava igual um ventilador. Mas esquecendo isso, tô gravando no celular do meu pai. Porque tá difícil a situação, tá? Tá difícil. Mas vamos comentar sobre essa vitória do Flamengo. O Flamengo venceu, convenceu. O primeiro tempo do Flamengo foi, junto com o Fluminense, foi horrível. O Flamengo fez um antijogo aquele primeiro tempo. Porque olha as estatísticas. Eu acho incrível as estatísticas. Olha, cara, a finalização do Flamengo teve 2 finalizações totais no gol. E 4 chutes. E 4 chutes do Fluminense no gol. Cara, sabe quantas defesas do goleiro? Uma! Em 45 minutos só teve uma. Então, Flamengo e Fluminense foi um Fla-Flu antijogo. Cara, não dá pra explicar. E vou adicionar uma coisa. Que entre os 15 minutos do segundo tempo eu não assisti. Então não dá muito pra comentar. Porque eu tava tomando café. Eu prefiro tomar café do que assistir esse antijogo. Mas acho que o segundo tempo deu uma melhorada nos jogos. Eu esqueci até de falar da posse de bola. Não é muito importante, a verdade. Se o Flamengo tivesse perdendo de 3-0 e tivesse posse de bola, qual a importância, né? O Flamengo teve 68% de posse de bola. O Flamengo dominou na posse de bola, mas pô, foi muito pouco eficaz. Eu acho que. Eu vou comentar aqui no primeiro tempo, porque eu não vou mais comentar. Sobre o Alaciano. Cara, eu acho que o Alaciano, a torcida pediu encher o saco do Felipe Luiz. O cara deve ter ficado. Por causa que o Prata, né? O Prata eu acho um jogador, eu não sei. O Prata é mais ou menos. Eu não acho um jogador tão decisivo assim. É um jogador mais ou menos. Que hoje teve a falta. Meu Deus, eu esqueci a palavra, mas ele se lesionou, não deu pra jogar os 90 minutos. 90 minutos, desculpa. Eu tô meio tremendo aqui, tá? Desculpa. É o primeiro vídeo, então dá uma moral aqui. E deixa o like, tá? Escreve aqui no comentário o que você achou do jogo pra ajudar nós, né? Cara, a verdade é que o Alaciano no primeiro tempo não foi muito ajuda. Eu acho que o. Cara, o jogador de segundo tempo, eu acho o Alessandro jogador de segundo tempo, eu acho, não sei. Eu tô falando aqui com o cara é jovem, vai melhorar muito, espero muito, o cara é muito decisivo, mas o primeiro tempo foi totalmente, não apareceu muito no jogo. Fui muito pressionado, mas fazer o quê? Eu vou falar a partir da Arrascaeta, não apareceu muito também. O Léo Pereira, que ficou muito. Por causa que ele foi. O Felipe Luiz foi muito maldoso, colocou ele na lateral esquerda. Porque o Vina tava voltando de lesão, o Alexandre acho que tá lesionado, né? E foi isso, cara. O Danilo se lesionou, infelizmente. Mas vamos falar do segundo tempo, que foi muito melhor. E o Felipe. Vamos lá. Vamos lá, peraí, calma aí. O segundo tempo, o Flamengo teve 63% de posse de bola, a mesma posse de bola aqui no primeiro tempo. Isso não é muito importante. Gols esperados, 90. 0.90. Contra 0.13 do Fluminense. Então o Fluminense foi bem dominado no segundo tempo, teve pouca chance de finalização. O Flamengo teve 7 finalizações totais no gol. Então o Flamengo foi bem dominante no segundo tempo, essa é a verdade, né? E defesa do goleiro teve uma do Flamengo e 2 do Fluminense. Então, cara, eu achei bem decepcionante esse jogo. Eu esperava mais de um Fla-Flu, que o Flamengo ganhou do Chelsea contra o Fluminense que ganhou da Inter de Milão, semifinalista. Eu esperava mais desse jogo. Mas foi isso, né? O Flamengo. E vamos falar do Pedro. O Pedro. Decisivo. Foi o maior lance desse jogo. Cara, foi um roteiro de cinema. O Pedro, depois de uma preguiça, né? Depois de treinamento, não ter tanta disposição. Isso veio uma polêmica lá do Porto, né? O dirigente do Flamengo, aí tava numa conversa pensando em vender o Pedro. Aí ele espalhou e rolou tudo. Cara, mesmo que o Pedro seja preguiçoso às vezes, esqueci até de ligar a luz aqui.
mesmo que o Pedro seja preguiçoso, cara, o cara é decisivo. O cara não dá pra falar nada, o cara sabe guardar os gols, sabe a direção do gol. É isso, o cara é decisivo. E esse jogo, cara, é meio decepcionante. Não dá muita coisa pra comentar. O Flamengo, e vamos falar de uma coisa que eu tenho que falar. O Juninho. Cara, eu acho que a pessoa pega muito no pé. Os torcedores pegam muito no pé dele, mas o cara é decisivo. O cara não é decisivo, eu vou falar a mesma coisa do Pedro. Eu queria que ele fosse mais um atacante, mas o cara ele se entrega, pelo menos. Ele tenta, diferente de alguns jogadores. Tipo o Cebolinha. Eu achei o Cebolinha muito decepcionante. Essa passagem do Flamengo é muito decepcionante do Cebolinha. Mas, cara, teve um lance que ele deu um passe pro Pedro. Foi muito bom o passe. E o Pedro até perdeu a chance. Mas eu acho que temos que dar mais chance pro Juninho. Cara, o Juninho é um jogador que se dar moral pra ele, ele vai fazer os gols e vai ser decisivo. Eu acho que ele vai ser um baita de um reserva pro Pedro. E, e é isso. Cara, o jogo foi bem decepcionante. Eu achei isso. E vamos falar sobre o Brasileirão. O que o Flamengo pode esperar desse Campeonato Brasileiro? Cara, o Flamengo tá na segunda posição, com 3 pontos de diferença do Cruzeiro. O Cruzeiro tá jogando muito, mas não sei se vai aguentar até o final do campeonato. Então o Flamengo tá lutando pelo título e vai pegar o Bragantino. O Bragantino eu vou fazer um vídeo, obviamente, mesmo cheio de problemas aqui, né? Tenho que usar o celular do meu pai. Você falou que esse celular não roda igual o ventilador, mas o Flamengo vai pegar o Red Bull Bragantino, o que eu acho. O Flamengo vai jogar melhor, mas tem que tomar cuidado que esse Bragantino tá dando muito trabalho para os times mais difíceis do Campeonato Brasileiro.